Agora sim. Opa, Tranquilo? tarde. Como é que Tudo certo, boa tarde. vou ajustar aqui que dividiu a tela e aí cortou minha cabeça aqui. Bom, começar aí, né? Praticamente em ponto nosso encontro aí. Bom, primeiro agradecer aí o Lucas, disponibilidade de participar aqui, né, no canal. A minha especialização, né, em filosofia, mas a proposta do canal é trazer os conteúdos de ciências humanas, né? E trabalhar dessa forma interdisciplinar os conteúdos, né, não em cada caixinha, né? E o Lucas tem uma pesquisa aí bem bacana na área da ciência política, né? Nós estudamos, né, em departamentos vizinhos, né, na Universidade de São Paulo, na FEFELESH, USP, né? E então eu queria aí primeiro, né, que você se apresentasse aí, Lucas, falasse um pouco da sua pesquisa, né? Como é que é o trabalho do cientista político, né? Eu acho importante, né? Porque e aí também agradecer o pessoal que está entrando aí pela prestigiar aí essa live, né? É importante, né? Mostrar o trabalho de pesquisa na ciência política, né? A gente vive num momento que a ciência está mega desvalorizada, né? E ainda mais as ciências humanas, né? O pessoal acha que ciências humanas é qualquer coisa, né? Todo mundo tem uma opinião sobre política, né? Mas fazer ciência política, ela tem um método, né? Ela tem as suas formas de pesquisa, então é um trabalho bem sério que muitas pessoas não conhecem, né? Então, se você puder aí, Lucas, falar um pouco como é que é o trabalho da ciência política, né? Como é que foi a sua pesquisa e se apresentar também, bem-vindo aí. Espero que a gente possa fazer mais lives como essa. Você é um cara que está sempre aí fazendo boas intervenções nos debates. Aí até aproveito aí para indicar para o pessoal procurar, né, quem tiver interesse de se aprofundar no assunto, procurar depois a tese do Lucas lá, está lá no Teses USP, né? É importante para o pesquisador contar com esses acessos, né? Contar com as visualizações na sua pesquisa. Então, depois o Lucas vai deixar certinho aí o nome, o título da pesquisa dele, né? E vai dar indicação aí para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas vou deixar você falar aí, Lucas. Bora. Bom, eu que agradeço demais, ó, uma satisfação a gente poder conversar, né, depois desse tempo todo, né? A gente foi colega ali de FEFELESH, né? Sendo na filosofia ou nas sociais, durante a graduação. E nessa fase tão difícil, tá todo mundo perdido, sem saber para onde correr, esse obscurantismo, o conhecimento sendo atacado dessa forma tão agressiva, né? Violência mesmo, né? E o negacionismo da realidade, as pessoas com pensamento tribal mesmo, né? É fundamental que a gente seguir, né? Pelo menos pela ciência, pelo conhecimento rigoroso, sistemático, que existam, né? Conhecimento minimamente comprovado, verificado, né? De alguma forma, né? Seja na saúde, na educação, né? Na ciência política, né? Tá todo mundo achando que não tem solução para o país, não tem o que fazer. É um discurso muito corrente que a gente escuta, né? Seja no ambiente de trabalho, entre nossos amigos. E o ambiente na ciência política é bastante restrito às vezes, né? A gente é, tem a área acadêmica mesmo, né? De produção voltada para pesquisa, ensino e extensão nas universidades, que foi muito reduzida, né? Sobretudo depois de 2016, do impeachment, a quantidade de concursos, né? Isso ficou bem restrito, né? E Sim, né?
Hã? O próprio Dória, né, se vangloriou de ter conseguido a vacina para São Paulo, ao mesmo tempo que ele cortava verba da FAPESP, né? Então, É bem isso é complicado, né? generalizado, né? Tentou uma Tanto no nível manobra federal, também na estadual. Assembleia, né? O, Exato. o Dória tentou uma manobra na Assembleia Legislativa que foi muito picaretagem também, para reduzir verba da FAPESP. E a outra parte, não só da pesquisa acadêmica, a gente dá muita assessoria e consultoria mesmo, né? Cada 2 anos tem eleições e às vezes é muito voltada para a parte de marketing, né? E divulgação, né? Tem muita gente agora tentando monetizar vídeo, divulgando, mas eu acho que houve um baque muito grande na estabilidade institucional, né? A gente, democraticamente, a gente não é uma democracia plena, né? Que as pessoas vão em praça pública e optam, né? Votam as políticas públicas, escolhem, né? Como era na Grécia Antiga, né? A gente é um governo representativo, né? Com instituições. Então, a gente elege os governantes e eles nos representam pelas instituições representativas, né? E na ciência política hoje tem muito um debate também que tomou corpo, tem uma questão se há necessidade, por exemplo, de um conselho, uma associação maior, tem a ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, por exemplo, mas se há a necessidade de um conselho federal, como uma AB, por exemplo, como um CRM, Regulamentar, seria de isso, regulamentar a profissão, né? isso. A sociologia até tem, mas não tem tanta adesão, né? Isso surgiu, houve um debate, foi publicado até na Piauí por alguns cientistas políticos, depois surgiu um artigo no Estadão aí, e a questão de estabelecidos e outsiders, né? As pessoas que estão há mais tempo já são reconhecidas, não querem a regulamentação. Oi. Um certo corporativismo, né, no caso. Isso. Mas as pessoas que já estão estabelecidas já não querem a regulamentação da profissão e o pessoal mais novo que está chegando acham que pode ser interessante, né, para ter uma delimitação clara, para atuação no mercado, para a questão na competição política também, no marketing eleitoral, o que pode ser feito, né, na orientação de políticas públicas também, dos congressistas, dos parlamentares, né? Isso aí está um debate. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o partido mais liberal, né? Existe um conselho, uma regulamentação, como um OAB, por exemplo, do cientista político, né? Na Itália existe, na Nova Zelândia existe, né? É uma coisa que poderia ser discutida. Não sei se é bom ou se é ruim, não tenho opinião formada, mas como funciona lá, né? Dá para fazer uma comparação para a gente poder saber, né? Se aqui poderia ser colocado, né? Sim, interessante você colocar essas questões aí da atuação do cientista político hoje, né? E mais especificamente, né, da sua pesquisa aí, pelo que eu pude ler, né, a sua fonte primária, né, para desenvolver sua tese sua dissertação, no caso, foram as leis, né, que tramitaram, né, durante a Primeira República sobre a questão do trabalho, especificamente, né? Isso. Eu vi que você pegou as trechos, né, de discursos, né, dos parlamentares na época, né, de atas, né? Então, isso eu acho legal falar isso porque muitas pessoas descre, é, descredibilizam a ciência política porque acham que é a mesma coisa de que falar de política no botequim, né? Acha que assim, acha que é festa, né? Mas tem Exatamente. todo um trabalho, né, de pesquisa histórica, né, de metodologia, né? Então, é importante ressaltar isso até para valorizar, né, o trabalho, né, e a pesquisa, né, E a questão na da ciência política. ciência, né? A questão da ciência enquanto método rigoroso e sistemático, né?
A gente não pode desqualificar, achar que é orelhada, né? Ah, eu acho que é isso. A gente precisa de dados, né? De fonte. E eu fui direto nas fontes primárias, né? Peraí, o que eles estão falando, né? A gente tinha uma percepção na literatura praticamente unânime, né? A única que começou a divergir disso foi a professora titular da Federal de Juiz de Fora. A gente chegou a conversar a respeito disso, que é a Cláudia Biscardi, que em 2012 ela vai escrever o Teatro das Oligarquias e em 2017 ela vai escrever sobre o federalismo, né? Que, né, a causa que motivou muito disso. Mas o que acontece, né? Eu fui direto nas fontes primárias, nos anais da Câmara dos Deputados e nos diários do Congresso Nacional, né? Todos disponibilizados, né, nos sites da Câmara e na hemeroteca brasileira também, onde estão todos, da Biblioteca Nacional, onde estão todos os jornais periódicos do período, jornais tantos oficiais da grande imprensa como os jornais operários também, né? Então, eu fui tanto em fontes primárias como em fontes secundárias, né? Mas o que era a literatura enfatizava e a ideologia dominante, a mentalidade, a visão de mundo predominou, né? Os revolucionários de 1930, quando se encerra a Primeira República, e sobremaneira quem implementou o Estado Novo, né, com o discurso trabalhista, de quem tem ofício tem benefício, né, vão dar direitos trabalhistas, sobretudo... Sempre foi até o sonho, né, até a chegada do neoliberalismo, desculpa te interromper, mas o sonho de todo trabalhador era ter carteira assinada, né? E a carteira assinada garantia a sua existência perante o Estado, né, digamos assim, os seus direitos conquistados através dessa... Quem tem, como você falou, quem tem carteira tem direito. Quem tem ofício tem benefício. É isso. E era, sobretudo, a população urbana, né? A maior parte da população, até os meados dos anos 50, era rural, trabalhadora rural, né? Só em 1971, durante a ditadura militar, que os trabalhadores rurais vão ter alguma espécie de benefício e pensão, né? E nesse sentido, havia um consenso, uma visão de mundo, uma mentalidade que foi passada, sobretudo pelos revolucionários de 1930 e quem implementou os mecanismos de direito trabalhista, a justiça trabalhista, a CLT em 1943, a justiça trabalhista é de 1941, a CLT de 43, né? Que a República era velha. E não era o Estado Novo, né? Isso, Estado Novo, de 1937 a 1945. Que não havia direito trabalhista antes, né? Essa era a ideologia dominante. Era coisa de... Era caso de polícia, né? Você coloca na sua tese, na sua dissertação, né? Não havia questão social. Trabalhista era uma coisa impensável, né? Isso. E, enfim, a Primeira República foi a República Velha dos coronéis, oligarquias, e nada foi se pensado, discutido, as elites eram somente o café com leite, né? Nada de relevante, de importante, as eleições eram todas fraudadas, não havia minorias ou oposição, né? Era impossível. Voto aberto. Voto. Então, e na verdade... Isso. E na verdade isso sempre ocorreu. Todos os países do mundo havia fraudes eleitorais, né? A gente não era uma jabuticaba, né? Fraude teve naquele período em qualquer lugar do mundo, né? Não dá para justificar que havia um caráter defensivo nas elites para não aprovar legislação eleitoral, né? E a questão principal é, a lei não foi aprovada, as elites são ruins, malvadas, maldosas, né? Somente a proposição de uma lei, né? Não é porque ela não foi aprovada, havia uma discussão intermitente de legislação social, né? Havia uma minoria que questionava isso, que tinha uma representação na sociedade que questionava as elites dirigentes dos estados mais
afortunados, né? E aí eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu achei na tua pesquisa é isso, né? É resgatar a credibilidade da política, né? Resgatar, né? Não pensar a história como uma coisa monolítica ou como um jogo entre as elites, né? A história está sempre em disputa, né? A política é um campo de batalha sempre, né? Sem Sempre dúvida. onde há um poder tentando se afirmar, vai ter, né, antagonismos, né? A gente tende a ver a história do Brasil como essa, né, essa hegemonia das elites sem resposta, né? Sem nenhum projeto nacional popular, né? Mas eu acho que essa forma de retratar a história, ela só colabora para a gente se manter, né, passivo, né? Para a gente descredibilizar a Exatamente. política. Quanto mais a gente descredibiliza a política, mais, né, o centrão tá aí, né, desde sempre, mais os donos do poder, né, como Uhum. o Raimundo fala, né, mais eles, enfim, dominam, né, não só a disputa política, mas também a retórica sobre, né, a memória sobre os períodos da história, né? Então, acho que uma das coisas Exatamente. mais valiosas da tua pesquisa é buscar resgatar a história como disputa, né? Então, essa tensão entre, né, um projeto de país, né, das elites e um projeto popular, né? Uhum. Enfim, e aí a gente já deu uma aquecida aí esperando o pessoal entrar. Queria agradecer aí o Marcelo Silva, Sandra Minakawa, Bruno, o pessoal que está entrando aí, obrigado por prestigiar, né? E aí, o Lucas, eu queria voltar um pouquinho, né? A gente começa a falar de Primeira República, né? Eu queria falar um pouquinho, voltar um pouquinho antes, né? E pensar como o, o passado escravista, né? Como o passado colonial ele determinou, né? De forma, acho que indelével, né? A nossa cultura política, né? As tentativas, né? De implementar o liberalismo numa sociedade de castas, né? Que foi construída sobre privilégios, né? Sobre castas, né? Sempre foi um problema, né? Esse discurso liberal no Brasil, né? Até hoje a gente tem aí essa agenda liberal, né? Parece que desde da Primeira República até hoje, né? Falta liberalismo no Brasil. Parece que sempre o problema do Brasil é a gente sempre está esperando o próximo choque de liberalismo. Né? Sem Só que dúvida. esse liberalismo Nunca não chega. acontece por conta da nossa própria herança escravista, né? Da nossa própria forma como o país foi construído. Né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Né? Mas, voltando no tema da tua pesquisa, Lucas, do que eu estudei, né, das aulas que eu preparo e tal, né, a gente sabe que quando da proclamação da República, né, e aí você coloca isso na pesquisa, né, não havia uma unidade em torno de um projeto republicano, né, havia o projeto autoritário, né, positivista, científico dos militares, né, lá da escola militar lá do Rio de Janeiro, lá o Benjamin Constant, né, que deu na República da Espada, né, com o Deodoro e com o Floriano Peixoto, né, uma ideia de sociedade hierarquizada, né, autoritária, cientificista, né, todo aquele ideário do final do século XIX. Né. Havia, por outro lado, um projeto liberal, né, do Rui Barbosa, né, de desenvolver a livre iniciativa, né, de, enfim, dar crédito, né, todo aquele ideário liberal, mas tinha um projeto também que é pouco falado, né, que tem pouca espaço, que era um projeto, principalmente das leituras que eu fiz, do Silva Jardim, né, dos abolicionistas, né, José do Patrocínio, que vislumbrava uma república nacional, né, uma república, não uma república oligárquica, né, mas uma república como realmente, né, inspirada até, né, a república é de 1889, né, era 100 anos da Revolução Francesa, né, então havia toda uma esperança, né, que com a supressão da monarquia, né, a gente ia
construir um país realmente de todos, né? O republicanismo de fato, né? Mas é pouco falado, né? Esses personagens da nossa história que pensaram num país de igualdade, né? Justiça, né? Eu acho que é um pouco o que você traz, né? E aí, então, eu queria te perguntar, vou deixar você falar um pouco, né? Tranquilo. Queria te perguntar, primeiro, se você pudesse explicar aí o que é o federalismo, o que são os direitos sociais, né? Esses conceitos mais técnicos aí do tema da live, e aí a gente depois entrar especificamente na tua pesquisa e aí você contar mais detalhes dela, né? Mas eu acho que para o pessoal que está chegando aí, era legal você dar uma explicada o que é o federalismo, né? A gente sabe que, até onde eu sei, né, é um modelo importado dos Estados Unidos, né? Inspirado no modelo americano, né? A relação dos estados com a União, né? Por exemplo, a França, eu sei que não adota esse tipo de organização política, né? Vários países não existe esse esquema de estados e a União. E os direitos sociais também, queria que você pudesse, se você pudesse explicar também brevemente, né? Porque muita gente confunde direitos sociais com direitos políticos, direitos civis, né? Tem uma classificação aí que seria legal a gente começar falando disso. Aí. Se você puder, vou te dar a palavra aí agora. Beleza. Mas, massa, a gente tem que trocar mesmo, né? Bacana é essa reciprocidade mesmo. Você também é professor, é sempre importante, né? A gente difundir conhecimento dessa maneira, né? E a questão do federalismo é bastante complexa, mas tem diferentes modelos de federalismo, lógico, né? Mas o modelo das democracias ocidentais que predomina, né, é o modelo americano, né, Estados Unidos, que é território de grande extensão com autonomia completa, né, dos estados, das subunidades da federação, né? Agora a gente teve o exemplo da eleição americana lá, por exemplo, acho que pode demonstrar isso, né, cabalmente, né? Os estados têm completa autonomia e soberania para definir o resultado das eleições. A gente demorou um tempo enorme para saber quem estados, as justiças decidem, né? Quem que venceu ou não venceu nas eleições, né? E assim era muito semelhante à Primeira República, aqui no Brasil, por exemplo, né? Cada estado, cada município, cada condado lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tinha o seu resultado eleitoral, né? Aí tem a fraude, aí judicializa, vai para justiça, né? Aqui a primeira coisa que o Getúlio Vargas faz quando dá o golpe de Estado em 1930 é criar uma justiça eleitoral, por exemplo, para acabar com esses problemas de fraude eleitoral e contestação, né, da Comissão de Verificação de Poderes, né? Há toda uma indução de mentalidade, né, de política, né? Mas o ponto principal é essa dupla soberania no federalismo, né? Tanto a União tem autoridade sobre os estados, como os estados têm autoridade sobre a União. A questão da taxação dos impostos, né? Muitos economistas, pesquisadores afirmam que a gente tem um manicômio tributário, né? Uma guerra fiscal entre os estados, né? Abaixa o ICMS para trazer... Isso. A questão da gasolina aí é um exemplo, né? Quem taxa o quê? Vai adiantar, aumentar, baixar imposto de quê? A União tem uma porcentagem, o ICMS dos estados é diferente de cada estado. Então, não existe um consenso, é uma disputa. Vai de São Paulo para comprar carro no Paraná para não pagar o ICMS daqui, né? Exatamente. As placas diferentes. Minha namorada, por exemplo, mora em Poços de Caldas. Poços de Caldas é vizinha do estado de São Paulo. Né? As pessoas vão abastecer no estado de São Paulo, a diferença dá de 30, 40 centavos o valor da gasolina. Por exemplo, por causa do ICMS. Né? Questão do federalismo.
também, né? Exemplos básicos do nosso cotidiano, do dia a dia, que pode servir para exemplificar o que a gente está falando, né? Que tem impacto até os dias de hoje, que tem uma raiz, uma linhagem de pensamento ideológico, de mentalidade lá na Primeira República, né? A briga dos governadores aí, ó, que estão tentando colocar a culpa dos governadores para vacina, para resolver a saúde, né? A questão da saúde é fundamental. Quem toma conta de quê? Né? O governador que tem culpa ou o presidente, a União, que transfere recursos, né? Basicamente, com a Constituição de 88, os estados só ficaram responsáveis pela segurança pública, né? Os repasses de saúde, educação, todos são feitos pela União, com a Constituição de 88, né? Mas o nosso modelo federativo vem desde a Primeira República, desde a Constituição de 1891 da Primeira República, né? Sim, e voltando um pouco, eu sempre tenho essa tendência de querer voltar na história, né? Mas a gente pensar o período regencial, por exemplo, no Império, né? Foi um período recheado de revoltas, né, provinciais, né? Isso. Então, essa questão da autonomia das províncias, né? Se a gente for pensar que a América Espanhola se fragmentou em diversos estados, né? E o Brasil conseguiu manter aí na marra, né? Com muita luta, né? Muito sangue foi derramado, né? Para manter a unidade federativa, né? Então esse problema é recorrente, né? Um país de dimensões continentais, né? Como é que você vai coordenar as ações, né? E essa disputa, né? Tá na sua pesquisa, né? Justamente quando você retrata, né? Essa briga, né? Entre os entes federativos para ver quem ia legislar sobre a questão do trabalho, né? Isso só foi resolvido, pelo que você nos conta lá na sua dissertação, em 1926, né? Isso. Mas é interessante notar que, tipo, é um período muito pouco estudado na história do Brasil, que é o período regencial, de 1831 até 1840, quando os liberais do Império dão um golpe da maioridade, né, para colocar Dom Pedro II no trono com 14 anos. A maioridade dele ia vir até com 21 anos, né? E aí o que acontece? Estava tendo diversas revoltas. O pessoal fala que o brasileiro é pacífico, não faz nada, né? Não se rebela, né? Aí o que acontece? Cabanagem, sabinada, balaiada, Revolução Farroupilha, Brasil inteiro pipocando de revolta popular, né? E os liberais, né, dão um golpe, assinam que com 14 anos Dom Pedro II pode assumir o trono, porque a regência do Diogo Antônio Feijó, paulista, né, de São Paulo, tinha que ser encerrada e o imperador tinha que ser centralizar. Basicamente, o debate do federalismo é o debate entre centralização e descentralização, né? Se a organização do Estado, a organização administrativa, a gestão vai ser centrípeta ou centrífuga, né? Como que vamos gerir os recursos, o orçamento, o dinheiro, como que as províncias vão se deslocar, né? E nessa questão, nesse contexto, a questão dos direitos também, né? E aí a cidadania. Quem tem direito? Direitos civis, né? Os direitos civis é a liberdade de imprensa, liberdade de reunião, de associação, né? De discussão de pautas, né? Quem tem direito a quê? Né? Pode falar, né? Os direitos políticos inseridos na cidadania, o direito a votar e ser votado, né? E as mulheres podem votar? Não, a partir de quantos anos? Né? Enfim, direito à participação política, né? E os direitos sociais, que são o que eu trato, né, na minha dissertação, o direito a um trabalho digno, né? Direito a férias, 8 horas de trabalho, por exemplo, seguro, aposentadoria, né? E isso vai ser ampliado, né? Vai ser discutido somente a partir do final do século XIX, com a Revolução Industrial, industrialização e urbanização, né? Somente garantido as
populações urbanas, né? As populações rurais somente bem depois, né? E é curioso isso porque num país, né, que teve praticamente desde meados do século XVI, né, 1532, né, a primeira plantação de cana-de-açúcar, né, até, né, sendo o último país a abolir a escravidão no mundo, né, você falar de direitos sociais para a elite é uma afronta, né, porque nunca está inventando, está querendo inventar moda, digamos assim. E era assim Exatamente. que era tratada a questão social, né? Logo de cara, né, nos primeiros anos da República, né? E assim como a gente falou, né, que o período regencial, né, essa década de 30 do século XIX, ela foi recheada de revoltas, né? Muitas de caráter popular, né? A gente sabe que também a Primeira República, né, teve a questão social, né, a pressão popular por direitos, por proteção também foi enorme, né? Só para citar alguns exemplos, né, Canudos, né, ainda no final do século XIX, né, e essas revoltas a gente pode caracterizá-las como tanto urbanas quanto rurais, né? Então Uhum. a gente fala de Canudos, né, contestado no sul, né, Revolta vacina mesmo, bota as, abaixo. as urbanas, né, a Isso. revolta da vacina no Rio de Janeiro, O bota a abaixo revolta no Rio de da Janeiro. Chibata. Já, né, depois a gente vai entrar nesse assunto, a partir da Primeira Guerra Mundial, né, quando o processo de urbanização, industrialização começa a se acentuar, né, a gente tem a revolta operária, por exemplo, de 1917, você traz na sua pesquisa também como a internacionalização, com a Revolução Russa, né, a internacionalização da questão do trabalho, né, ela chega aqui, né, então essa ideia, né, de que o Brasil é um país, né, aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão, tá todo mundo, né, Acomodado, né? Tá suave, acomodado, não se tranquilo e tem esse favorável. consenso, né, Uhum. e você é uma postura até difícil de assumir, porque você está lidando aí com caras consagrados, né? Por exemplo, Exatamente. Zé Murilo de Carvalho, né? Que defende essa ideia, né? De que aquela fala do Aristides Lobo, né? Que o povo assistiu bestializado, né? A Esse fundação livro da é clássico, República, né? né? Essa é a memória dominante, né? Da história, né? Então você mostrar o outro lado, né? É sempre desafiador, né? Porque você está indo remando contra a maré, né? Muito. Da historiografia, né? Tem É muito dois, interessante isso. tem Eu dois. gosto muito de. Pode Pode terminar. falar. Eu gosto muito de um sociólogo, historiador, o Clóvis Moura, né? Que ele faz uma historiografia brasileira, principalmente relativa à população negra, né? Mostrando, né? Contando a história do lado do escravizado, né? Como Palmares, né? Como as diversas revoltas, né? Na história do país, né? Né? Como os negros escravizados nunca aceitaram passivamente, né? Uhum. A dominação, que é o que é contado, né? Os heróis que a gente tem aí no nome de avenida, nas estátuas, né? Os heróis da nação, né? Exatamente. São geralmente os algozes do povo, né? São aqueles que mataram os índios, mataram os negros, né? Então é interessante trazer o outro lado da história e é interessante trazer também não só a questão popular, né? Mas também as disputas entre os projetos de nação das elites, né? Que é o que você traz na pesquisa, né? Mesmo as elites, elas não têm projetos unificados, né, de país, né? E é isso que é por isso que a gente não pode, né, existe a luta popular, mas também há uma luta, né, dentro das elites pelos rumos do país, né? Muito Isso grande. historicamente. Uhum. As elites são praticamente, né, se degladiam, né?
É muito intenso, né, esse embate interno entre elites mesmo, né? E os meus adversários teóricos são dois acadêmicos muito eruditos, né, que são extremamente citados e que a gente fala tanto na ciência política, na história, na sociologia, né, que são visões praticamente consolidadas, né, sobre o período, né, tanto do Império como da Primeira República, né? Era o José Murilo de Carvalho mesmo, né, que esse caráter defensivo das elites para não aprovação de direitos sociais, né, e vem desde os Bestializados, que é um livro de 1987, tem praticamente minha idade, né? Eu sou de 1988, vai fazer 33 anos, aí 34. E essa fala do Aristides Lobo, que foi um político da época que a população assistiu bestializada à proclamação da República, né? Como se nada acontecesse. Ele afasta a sociedade civil dos eventos, né? Ele encerra o livro, ele descreve uma quantidade de mutualismo, dos imigrantes se associando para ajudar as pessoas, de associações de religiosas, de irmandades de negros, né? De Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, que predominavam, né, no meio urbano, de associações de pensão que são realizadas nas cidades, e fala que não existe, né, associativismo no Brasil, por exemplo. Nos Bestializados tem isso. Ele é contraditório, extremamente contraditório nesse livro. E esse livro é um clássico, esse livro é endeusado. Realmente é muito bom. É um cânone, né, da ciência política, né, brasileira. Ele é um cânone, ele é da UFMG, ele tá no cânone, ele escreve muito bem, realmente, tem muita publicação, tem muito artigo. Esse livro é muito bom. E logo em seguida ele escreve Cidadania no Brasil, Longo Caminho, que é um livro mais recente, se não me engano, de 2000 e pouco, 2004, né? E realmente ele vai falar já nessa parte dos direitos, né? Direitos civis, políticos, sociais, e vai argumentar que no Brasil não existem direitos civis, por exemplo, né? Os direitos sociais viriam primeiro que os direitos civis. As pessoas teriam educação, a educação que veio dos jesuítas, por exemplo, e antes do que os direitos civis, que era imprensa, liberdade de imprensa, associativismo, né? Liberdade de reunião, de associação. E, enfim, é um argumento problemático, assim. E eu tento, né? E lógico que ele tem muito mais citações, mas eu tento pelas fontes primárias, pela argumentação, pela minha dissertação, referenciar e questionar, né? Sobretudo esse caráter defensivo. O outro pesquisador que teve bastante influência, um livro dele é de 1988, da minha idade também, é o Renato Lessa. Ele é bastante erudito, ele compara a política... Da PUC do Rio de Janeiro, né? Eu já vi algumas coisas. Isso, ou da Federal Fluminense, não sei se é da PUC ou da Federal Fluminense. Ele compara o poder moderador do Império de trocar gabinete, né, na época do Império, a política dos governadores do Campos Salles, como se fosse um equivalente funcional das instituições, né? Estabilizador, né? Isso, que vai estabilizar o regime e perdurar durante 40 anos, né? Como se o livro chama a Invenção Republicana, Campos Salles, as bases e a decadência da Primeira República Brasileira, Renato Lessa. E esse livro é um marco, assim, de uma erudição muito grande, realmente. Ele tem uma argumentação bem consistente, assim, mas é teórico, né? Ele não vai na análise empírica, não checa os discursos, a prática dos parlamentares nas fontes primárias, basicamente.
né? E ele predominou durante muito tempo aí como no cânone, né? Como referência É, do período. eu, lembrando agora do Walter Benjamin, né, de estudar a história a contrapelo, né, não só Exato. inverter o sentido, né, das narrativas, né, é importante contar a história também dos que foram vencidos, né, Uhum. você trazer, né, os encaminhamentos dos parlamentares que estavam querendo proteger o trabalhador já, né, há 100 anos atrás, né, é um resgate da nossa cultura política, né, um Uhum. resgate da confiança nos parlamentares, né. É E a muito intenção foi importante isso. Vamos, exatamente essa mesmo. A intenção foi resgatar a política mesmo, porque é um período que sempre foi inferiorizado, né? Sempre foi chapado, como café com leite, política dos governadores não precisa é, estudar. Você não precisa debater que sim, sempre foi isso. monótono, né, uma É, coisa monotônica. não teve voto, não teve eleição, era tudo fraudado, café com leite, oligarquia e pronto, acabou. Né? Não É que interessa. quando a gente estuda aquele período da escravidão, né, né, o índio não era adaptado ao trabalho, o negro era passivo, e essa história, né, não fala, né, de Uhum. Palmares, de direito, né, não Não tem fala grande das várias revolução. A rebeliões. diversidade dos quilombos, como se todos os quilombos fossem iguais, como se todas as tribos indígenas fossem a mesma coisa, né? Não tem uma qualificação, né? Diversidade, né? Dessa diversidade que teve. Sim. Só ler aqui o pessoal está comentando aqui, agradecer a galera que está chegando aí. Aqui a Carmen Senira, obrigado, Carmen, pelo comentário. Ela diz, principalmente a saúde, que é sistema federal, através do SUS. Não se pode conceber que cada estado trate a pandemia de seu jeito. Pois é, né? Uhum. É bem por aí. Para quem defende, né, esse modelo americano, aí a gente viu como a falta de um sistema único de saúde lá, né, se eles tivessem um sistema de saúde público, eles poderiam ter evitado muito mais mortes, né? Aqui, então, nem se fala, se a gente não tivesse o SUS, E apesar federalizado, além do sistema público e federalizado, né? Que é a União deslocando os recursos, né? Seria bem mais efetivo também, né? exatamente. Só que é aquilo que a gente sempre, né? Acho que era o Tom Jobim que falava que o Brasil não é para amadores, né? De modo Porque algum. a gente tem, né, o sistema federal de saúde, só que o governo federal é que está atrapalhando, né? Então, Boicotando internamente. realmente é complicado, né? Aí o Carlito, ele fala que essa narrativa de que temos do brasileiro passivo tem uma raiz claramente colonizadora, né? Eu concordo plenamente, né? Eu acho que Com a quem certeza. interessa, né? Colocar, descredibilizar a disputa parlamentar, política, né? Falar que todo político é igual, que todo nenhum presta, né? E É, que esse é um discurso autoritário, né? Esse era o discurso, por exemplo, daquele projeto republicano positivista, né, da República da Espada, né? uhum. Do Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, né? A intenção Que é é o discurso também despolitizar a de sociedade, 74, né? né? É o discurso atual, né, dos Da nova negacionistas de fechamento política, do STF, uhum. Da para corrupção, tudo todos, contra né? a É muito corrupção, né? perigoso esse discurso. É, Muito. exatamente. Aí, teve mais uma pergunta aqui que eu não entendi direito. O que efetivamente mudou com a proclamação da República, né? A Constituição de 1891, né, o que ela instituiu, basicamente, né? Os direitos civis, né? O direito ao voto, mas censitário, né? De acordo com a renda, né? O Lucas Uhum. pode confirmar isso, né? Ela, ela, né? Ela teve um espírito, né? Republicano, mas que foi arrefecendo com o tempo, né? A gente tem, né, nesse período aí da República da Espada, né, do governo Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, a revolta da Armada, a revolta federalista, né? Então, aquela
aquele ideal republicano, né, de igualdade, liberdade, justiça, né, ele foi aos poucos, né, sendo esquecido, né. Mais uma pergunta aqui. Lucas, gostaria que você falasse mais sobre os direitos civis e direitos sociais. Poderia-se dizer que direitos civis abarcam os direitos sociais, considerando que todo cidadão faz jus aos direitos sociais? Eu não entendi direito a pergunta. Se puder mandar de novo, Carmen, agradeço. Os direitos civis têm relação com a liberdade de imprensa, participação, associação, né? Liberdade de se expressar. Os direitos sociais já são em relação ao direito ao trabalho digno, né? Direito a férias, 13º, por exemplo, já são outra relação, né? Já são direitos civis têm relação com a liberdade, direitos sociais já tem uma relação mais com fraternidade, com sindicato, bem-estar, né? Bem-estar social, né? Saúde, educação, né? Isso. Bom, aí o Paulo Rogério aqui, queridíssimo, está perguntando: o debate sobre o federalismo deveria estar mais acirrado nessa briga política da pandemia. Lucas, poderia comparar esse debate à luz da diferença do federalismo americano com o brasileiro? Se puder falar aí, Lucas. O que é? Você falou um pouco no começo, né, mas do federalismo americano e o brasileiro, né? Algumas diferenças aí, semelhanças. A questão é que o federalismo americano é descentralização total, né? Os estados, os 50 estados americanos têm completa autonomia, né? Não fala que o presidente americano, ele praticamente só lida da política nos outros países, né? Das intervenções dos outros países. Isso. Dentro dos Estados Unidos ele não manda nada, né? E do federalismo da Constituição é diferente, o federalismo da Constituição de 1891, por exemplo, com o federalismo que a gente teve em 1946 a 1964, por exemplo, né? Antes do golpe civil-militar, e o federalismo que a gente tem de 1988 até hoje, né? São modelos e vai centralizando e descentralizando, né, as medidas. Hoje, grosso modo, assim, o que os estados mantiveram foi praticamente o poder das polícias, né, militares, que é vinculado a eles, né. Se a gente for pegar lá na Primeira República, basicamente, grosso modo, se a gente falar assim, foi decidido com o Campos Salles, depois do período de insurgência do Deodoro da Fonseca, do Floriano Peixoto, né? Várias guerras, várias insurreições militares mesmo, né? Instabilidade política diversa, né? O Prudente Moraes, que é o terceiro presidente da Primeira República, então, sofre uma tentativa de assassinato, né? Não é só nos Estados Unidos, não, que tem o pessoal que quer matar o presidente, né? E isso constrangeu as elites, né? De uma forma bem assustadora, né? O que a gente tem que fazer para calmar esse povo, né? E o Campos Salles, então, que é o sucessor do Prudente Moraes, né? Da mesma oligarquia cafeeira paulista, vamos dar poder completo e total aos governadores do estado, né? Os governadores do estado vão, portanto, com esse modelo de federalismo, decidir quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito, né? Durante as eleições, vão ser estabelecidas juntas apuradoras que vão basicamente filtrar, né, a partir dos votos que vêm dos municípios. E, usando uma palavra mais forte, mas se a gente for generalizar, de certa maneira é assim, eles vão determinar o que chega na Comissão Verificadora de Poderes no Congresso Nacional
quem seria eleito ou não nos municípios, né? As juntas apuradoras nas capitais dos estados, controladas pelos governos estaduais, né? Determinaria quem era eleito ou não, né? Mas, resumindo a conversa, os cidadãos, os representantes, eram os governadores, né? Não havia sindicato, partido, nada. Quem representava eram os governadores de estado, né? Que tinham poder. A partir de 1899, com a reforma que o Campos Salles fez, né? Mas isso se manteve somente durante o mandato dele, né? Vai haver muito conflito depois entre as elites. Ele tentou apaziguar. Depois que o Prudente sofreu assassinato. E o que ficou para a história foi que o Campos Salles tudo apazigou até 1930. Né? Exatamente. Reza a lenda foi isso, né? Mas tem diferença, né, de federalismo. Aqui na Argentina, por exemplo, aqui do lado, que é também modelo federativo, né? Basicamente, os presidentes lá são sempre derrubados, né? Tem o Perón, a Evita, mesmo no período pós-independência da Argentina, nos anos 1820 também, tem uma rotatividade muito grande lá. O presidente não termina o mandato, né? Inflação, crise econômica diversa, né? E o que aconteceu? Quando pensaram a República Federativa aqui, o modelo argentino já tinha sido implementado há algum tempo, né? O que eles queriam era evitar a fragmentação argentina. Como eram as províncias lá, Buenos Aires muito concentradora, né, de população, um território mais amplo, né? Orçamento muito grande também, né? Além dos Estados Unidos, a Argentina teria ainda o modelo inspirador nosso, a autenticidade nacional, dos debates que foram conduzidos na Constituição outorgada em 1824, né? Entre 1823 e 24, Dom Pedro I outorgou uma Constituição. Então havia esse debate também sobre federalismo nessa Constituição que foi outorgada, né? Se a gente é melhor para a administração do Estado, a gente centralizar ou descentralizar as províncias, os governos locais. Como que a gente pode gerir a coisa pública de uma maneira mais ordenada, né? Então, não é só os Estados Unidos, né? A gente pensa que como que a gente pode dar uma dupla soberania, uma autonomia para os poderes sem o caos imperar, né? E deve ser feito. Como que a gente está vivendo hoje a situação da saúde aí, né? Quem faz o quê? Quem manda em quem? Quem tem autoridade para falar alguma coisa? É o Covas lá em São Paulo falando que não deve fazer, o Dória falando outra coisa, que deve fazer isso, fazer aquilo, o prefeito, governador, presidente falando tudo diferente, ninguém sabe de nada, né? Anomia moral, né? Anomia social, né? Sim, né? Falta uma coordenação, né, do governo federal, né? Falta um caminho, né, para unificado, né, de projeto mesmo de país, né? A gente vê, por exemplo, isso ficou nítido nas eleições de 2018, né? O Nordeste votou de uma forma, né, porque o governo federal, o Nordeste, né, teoricamente, precisa mais, né, de recursos historicamente, né, quando, né, voltando lá, né, quando a sociedade do açúcar, né, ela acaba, né, o centro, né, e quando há a descoberta das minas de ouro aí na sua terra, Minas Gerais, terra boa. Uhum. Pão de queijo, doce de leite, cachaça. Eita, coisa boa. Quando acontece essa transposição, né, do centro de produção de riqueza para cá, para o Sudeste, né, o Nordeste ele fica abandonado, né? Então, teoricamente, ele precisa mais do governo federal, né, de investimentos, de atenção, né? Enquanto que o Sudeste, né, que foi quem se beneficiou do Brasil moderno, né, do Brasil já de 19 em diante, né,
acha, né? Então, quantas vezes a gente não escuta, né, de que o Bolsa Família é para comprar voto no Nordeste, né? E coisas do tipo, né? Ou seja, eu acho que o problema do federalismo no Brasil, né, assim, grosso modo, é que a própria identidade nacional ela foi construída, né, de forma meio que na marra, né? O romantismo lá, né? O primeiro século XIX era o índio, né? Que era o índio era o símbolo da pureza, né? Do bom selvagem lá do Rousseau, e o Uhum. português era o desbravador corajoso, né? Então, sempre houve essa dificuldade, né? O poder instituído, o Estado sempre penou em, né? Ele conseguia através da violência, né? Unificar o Sim. território, mas ideologicamente, né, no Não. sentido de proposta de país, né, de projeto de país, sempre foi complicado, né? Sempre foi, o Estado Novo foi outra tentativa, né? O Getúlio com o Villa-Lobos, né? A música, o rádio também tentou, né? Uhum. A ditadura também tentou implementar, né? Uma ideologia nacionalista, mas que sempre foi um pouco pouco sólida, né? Sempre foi bastante e nesses momentos de crise fica mais evidente, né? O nosso federalismo como ele Capenga, né? penga. Não, Bom, e mas mesmo, tem e mais. mesmo as ideias Pode fora falar, do desculpa. lugar, né? A questão do próprio liberalismo, como você disse, o neoliberalismo, como a gente tenta implementar coisa de fora aqui na marra, às vezes, né? O nosso processo de industrialização é feito com subsídio do império, trazendo imigrante para cá, pagando passagem de imigrante para trabalhar nas fazendas de café, né? Com a moeda desvalorizada, né? E na estrutura social que a gente tinha aqui, do latifúndio, do plantation, né? Na família patriarcal com escravidão, né? Sim, né? Aqui nunca teve mentalidade de livre iniciativa, né? Sempre foi uma sociedade de privilégios, de castas, né? Toda a Então, estratificação não tem social aqui como é embasada no funcionar privilégio, neoliberalismo, né? Aqui não é a Nova entendeu? Inglaterra, né? Como que você quer Aqui não falar de liberalismo nessa condição de estrutura de sociedade, entendeu? E você quer implementar aqui, sabe, juro popular, você quer implementar, vem os liberais do império, né? Mesmo querendo implementar o federalismo tal qual o americano, da mesma maneira, as coisas não vão funcionar aqui, né? Aí vem os conservadores e, logicamente, quer o autoritarismo instrumental, né? Que as instituições se adequem à realidade social, né? E isso predominou no Estado Novo, durante a ditadura, né? Nos dias de hoje, a gente tem os tiranos que ocupam o poder com esse autoritarismo instrumental, né? As instituições devem se adequar à sociedade, não o inverso, né? A gente não deve pegar as ideias de fora e colocar aqui, né? exato. E a gente falou bastante, então, dessa questão do federalismo, e aí a gente podia focar na questão dos direitos sociais, que está diretamente relacionada com o liberalismo, né? Porque uma sociedade, né, com essas características, né, falar em direitos sociais é uma aberração, né, para os empresários, né, ou para os fazendeiros, né, os latifundiários, Uhum. né. Então, até você citou, por exemplo, a política do império, né, de branqueamento da população, né, e de trazer trabalhadores imigrantes para as fazendas, né. Eles trouxeram esses trabalhadores, né, europeus para trabalhar aqui nas fazendas, mas
queriam tratar igual eles tratavam os escravos, né? Então, porque a mentalidade não mudou, né? O regime econômico mudou. Tem alguns autores que tratam um pouco essa questão, né? Que o sistema escravista, né? A plantation não é só um sistema econômico, né? É uma forma de viver no mundo, né? Então, uma sociedade que o escravismo, a mentalidade escravista, ela está nas entranhas da sociedade brasileira, né? Então, por isso que eu digo, nosso problema não é que falta liberalismo, né? É que o país foi construído nessas bases, né? É a estratificação Autoritárias, da né? sociedade, né? De castas, exatamente, Uhum. né? E um exemplo disso, para trazer até para a atualidade, por exemplo, a questão do trabalhador rural, né? Só foi regulamentada, se eu não me engano, na Constituição Federal de 88 agora, né? O trabalhador rural ter direitos igual ao trabalhador urbano, né? Então, isso é o quê? Isso é nítida herança escravista, né? Ou mesmo a PEC das domésticas, né? O projeto de emenda constitucional que regulamentou o trabalho das empregadas domésticas, né? Nem sei se é esse o termo, empregada doméstica, mas trabalhadoras, né? De serviços de Doméstico. limpeza, etc. Né? Até a gente está falando de menos de 10 anos atrás, o trabalho das empregadas domésticas não era considerado um trabalho, né? Era parte dessa cultura escravista que está, né, nas entranhas do nosso país. Então, essa questão, né, do liberalismo, né, com os direitos sociais, é importante a gente trazer isso, né? Porque como é que você vai pensar em liberalismo, né, num país onde, né, concentração de terra, hoje os quem manda no país é o agronegócio, né? Desde de 1532, Fundação quando mesmo, né? chegou fizeram a primeira plantação de cana-de-açúcar até hoje, né? As elites são os donos de terra, né? Então, diferente de outros lugares, a gente acha que reforma agrária, por exemplo, é uma pauta da esquerda, né? Uma pauta comunista, mas o próprio capitalismo, né, para otimizar a produção, né, precisa que haja uma plantação dinâmica, né, uma rotação de culturas, né, mas no capitalismo à brasileira, né, isso nunca aconteceu. Então Porque favorece a muito concentração de interessante. terra, né? Porque favorece o latifúndio, o trabalho escravo, né? E produtivamente o latifúndio, né, ele não traz tanto lucro, né, quanto a pequena propriedade, né, ela produz mais, né? Então, aqui no Brasil, a gente diz que as coisas são trocadas, né? Aí o Luiz Souza perguntando aqui, o golpe parlamentar de 2016 nos empurrou de fato para trás, ou seja, retrocedemos os direitos sociais e civis. Ótima pergunta do Luiz Souza, obrigado pela participação. Eu estava até pensando nisso, né? Quando a gente estava preparando a live, etc., né? Como parece que, né, com essas reformas aí do Temer, né, essas últimas reformas trabalhistas, parece que a gente está voltando para a Primeira República, né, voltando a ter que discutir os direitos sociais básicos do liberalismo de 100 anos atrás. Né? Então, eu concordo em dizer que o golpe parlamentar, né, essa ruptura institucional, foi uma tragédia, né, para o nosso país. Né? Mas aí, o que você acha, Lucas, dessa... A gente está cada vez mais caminhando para esse liberalismo excludente, né? Ausência de direitos sociais, né? De proteção trabalhista, né? E Cada um por si, né? Deus por todos. Os sindicatos cada vez mais enfraquecidos, né? Você não tem... A CLT desde 1943 não existe mais, né? Você tem vínculo de trabalho temporário, você trabalha 10, 12 horas por dia, ganha menos de um salário mínimo, né? Não tem férias, não tem 13º, não tem vínculo trabalhista. Mas eu acho que isso aí vai entornar um caldo, uma hora aí vai acontecer alguma coisa, né? E
sobretudo, a reforma trabalhista a gente não tem muita informação, né? Desde 2016 ela foi implementada, mas parece que não surtiu efeito, não gerou os empregos que geraram, né? Os vínculos de trabalho muito precários. A gente vê aí que os entregadores já fizeram as manifestações aí recentes, né? Que os aplicativos estão explorando cada vez mais, né? Eles chegaram a criar um aplicativo deles recentemente. Isso aí é uma bomba relógio que está surgindo aí, né? A questão dos entregadores e de outros serviços prestados aí nesse trabalho flexível aí que está rolando, né? O único país que tem uma taxa de emprego, de desemprego ou desocupação semelhante à nossa, de desemprego estrutural, é a Espanha, que é de onde foi inspirada a nossa reforma trabalhista, né? Que deu muito certo, né? Percebe-se como é boa, né? Para a população, né? E a questão da reforma da Previdência, né? Que se não fizer, quebra, né? Tudo que se não fizer, quebra. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista, né? Até hoje o Brasil não quebrou e fizeram tudo, passaram tudo lá no Congresso e até hoje nada. Se não tirar a Dilma, o dólar vai chegar a R$6. É a mesma conversinha, né? E esse é o discurso original. E a Dilma saiu muito antes disso. Até hoje nada. Desde 2016 eles estão aí e implementaram o programa perdedor nas eleições do Aécio, do MDB, né? Que era o Ponte para o Futuro, né? Programa derrotado Sim. nas urnas, né? Deram uma parlamentada, fizeram o que quiseram, né? Depois disso, tiraram o Eduardo Cunha, prenderam ele, né? Um abuso do judiciário, né? Depois que não precisaram mais dele, né? Totalmente irregular, juridicamente, a prisão dele, né? E o celular dele até agora ninguém sabe, eu quero ver se ele vai fazer delação premiada também. Até agora ninguém Sim. sabe o que é feito dele, ele é totalmente obscuro, um personagem parece que foi pago para fazer o que foi feito, ninguém sabe cadê ele, né? Os meandros da justiça. Sua função, né? E depois foi tirado de cena. Exatamente. Né? E a gente tem na República, né? A gente tem esses personagens obscuros, né? Para sustentar essas castas, né? Sobretudo o alto funcionalismo público, que é o judiciário e os militares, né? Nessa reforma... não é o professor concursado, não é o enfermeiro, né? A gente tá falando enfermeiro, quem está na linha de frente ali nessa pandemia, e a gente pode ver. Militar, né? Essas reformas neoliberais atingem esses profissionais da linha de frente, mas não atingem o judiciário, poder judiciário e a alta casta militar, né? Os generais, né? Os soldados rasos ali atingem, né? Mas os generais, os coronéis, né? A alta casta não vai atingir. Eles vão se aposentar com o dobro da aposentadoria e vão continuar recebendo a mais, né? Estão no governo hoje, né? Bolsonaro é o golpe, né? Não precisa de tanque na rua, né? Que a Lili Schwartz falou, né? No Roda Viva, né? O Bolsonaro é o golpe de Estado. Você não precisa pôr tanque, dar tiro, fechar com cabo no soldado supremo. Sim, né? A própria a guerra jurídica, né, da Operação Lava Jato é a forma atual dos golpes, né, na América Latina. Os golpes Exatamente. Brancos, né? Os golpes sem os tanques nas ruas. E o judiciário na sua casta também, mantendo todos os seus benefícios, né? Seus auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio terno, né? Se aposentando, ganhando mais acima do teto constitucional, descumprindo a lei, né? E passando por cima da lei para perseguir a corrupção, né? Famoso, a Lava Jato está aí, as revelações estão aí, né? Imoralidade. Sim. O Paulo perguntou aqui, voltando um pouco só nas perguntas, que eu não queria deixar passar ninguém aqui sem resposta. O que você acha da questão da descentralização política, né? Eu acho que você já encaminhou um pouco isso. O Paulo está perguntando aqui sobre a descentralização política. Quando você falou que não dá para importar modelo americano, né, e outros modelos, né, porque lá, por exemplo, beleza, os estados são super autônomos, mas vai ver o que eles fazem nos outros países, né? Como a CIA, né,
ajudou o Moro aqui a dar o golpe que quebrou os empregos no Brasil, né? O que eles fazem, né, no Oriente Médio, né? Então, se você tem uma política externa dessa, é fácil você dar autonomia interna para os estados, né? Então, eu acho que é difícil você falar de descentralização política ao modelo americano, né, se você não tem o maior orçamento de guerra do mundo, né, que nem eles têm. Mas eu queria ouvir você aí, Lucas. O que você acha da descentralização política? Então, cara, tem que ter mais Brasil e menos Brasília, né, que era o slogan dos... Tem que ter uma justa medida aí, né, um certo equilíbrio, né, como diria Aristóteles, né, mas... Caminho do meio, né? A França tem um caminho interessante de centralização, né? E a Alemanha também é interessante o modelo federativo dela, com as províncias, mas sempre dando um amparo. A questão é de orçamento, né? A questão principal é dinheiro, quando a gente fala do que é mais centralizado, do que é menos centralizado. Mas sempre tem um amparo efetivo da União, do poder centralizado, à saúde e educação, por exemplo, né? E tem discussões do que pode, do que não pode em relação à segurança, né? Do que é restrito, do que é mais ampliado em relação aos direitos, né? Isso cabe debate, cabe discussão, o que as subunidades federativas têm acesso ou não da saúde, educação e segurança, mas, grosso modo, falando por cima, o modelo da França, que é mais centralizado, é bem interessante, e o modelo da Alemanha é bem interessante, que é mais descentralizado, mais federativo, né? A questão eleitoral está aí também muito envolvida, né? Tem esse debate. Mas, enfim, agora não... Tá falando de voto distrital, né? Isso, o voto distrital lá é bem bacana também, na Alemanha, mas não existe o modelo pronto, né? Exato. Não dá para importar nada e falar que isso é bom, vamos fazer isso e pronto, acabou, estou decidido. Né? Muito complexo para a gente importar e falar que isso é bom, né? E nem achar que são mil maravilhas os outros lugares, né? Os Estados Unidos, para conseguir juntar, né, o Sul e o Norte, eles passaram por uma guerra civil, né, extremamente sangrenta, né? E até hoje tem reflexo da guerra civil lá, né? Você pega a distribuição de voto lá, é claramente isso, né? Os estados rurais, agrários e os estados industrializados, até hoje, né? Dois projetos de país ali disputando ainda hoje, né? Uhum. Você pega o padrão de votação do Biden e do Trump, é exatamente a guerra civil. Exato. Aí, mais uma pergunta aqui, né? Se existe uma identidade nacional. Uma pergunta bastante difícil de responder assim, mas eu acho que a gente tem que separar, né, a identidade nacional popular e a identidade nacional que é boa política de Estado, né, que é ideologia, né, do poder dominante. Eu acho que existe uma cultura, uma identidade nacional, sim, né, a contribuição, a composição, né, da nossa população, né, os africanos, né, os povos originários e os povos ibéricos, né? Eu acho que daí que sai a nossa identidade, né? Mas daí, né, chegar no Gilberto Freire, né, e romantizar isso já é mais complicado, né? Mas enfim, para mim identidade nacional é Zeca Pagodinho, essas coisas. Tá certo. Enfim, tem mais alguns comentários aqui. Então, a eliminação da selvagem concentração de renda seria pré-requisito para se conversar sobre o liberalismo? Eu acredito que sim. Não sei. O que você acha, Lucas? Liberalismo é igualdade de oportunidades, né? Para começar a falar de meritocracia, que é um preceito básico do liberalismo, você tem que dar igualdade de oportunidades, acesso à educação, saúde, segurança pública, né? Condição de moradia para as pessoas é o mínimo, é o básico, né? Mulher ganhar igual homem, por exemplo, é o mínimo, né? Igualdade de oportunidades. Você quer falar em liberalismo, tem que falar em meritocracia. Como você fala em meritocracia com a sociedade que, né, tem latifúndio e escravidão? Você vai ter reforma agrária? Concentração de terra, né? E com concentração de renda não tem liberalismo. Né? Não tem liberalismo. Tá fora do lugar as ideias aí, né? Exato.
Então, aqui o pessoal falando de reforma tributária, né, que é urgente, né? Uhum. Reforma administrativa. O Felipe está perguntando se seria paranoia levar a sério as 4 ameaças de golpe que o Bolsonaro fez nos últimos 2 meses. Bom, questões aqui bastante Uhum. espinhosas. Eu acho que o que eu vejo hoje em dia é quem manda é o mercado. A partir do momento que o mercado decidir que ele não presta mais, porque a gente vê assim, quem está sofrendo mais na pandemia é o povo, né? Porque as empresas de delivery estão ganhando mais do que elas ganhavam, né? As novas as empresas de tecnologia, né? Elas estão com seus lucros, né? Os bancos estão com seus lucros garantidos, né? Então, eu acho que a partir do momento, né? Por exemplo, a questão dele mexer na Petrobras incomodou muito o mercado, né? Uhum. Enfim, eu acho que é muito mais bravata do que poder mesmo de intervenção, né? Mas a gente nunca pode subestimar, né? É Bom, a gente importante está não subestimar, aí não. já indo para quase 1h30 de live, eu acho. Deixa eu ver aqui que horas são. Massa. Foi legal aí poder interagir com o pessoal, as perguntas muito boas. Lucas aí trouxe o olhar da ciência política, né? O olhar, o cara que tem a formação, né? É mestre na ciência política. Enfim, eu não sei, eu acho que você acha que a gente pode ir ficando por aqui? Tinha mais algumas questões aqui que a gente acabou nem falando tanto da pesquisa, né? Acabou Tranquilo. indo um pouco para o lado mais da atualidade, né? Mas assim, acho que para fechar, a gente podia falar, fazer um fechamento aí do que você traz na pesquisa, pedir também para o pessoal aí que assistiu seguir também aqui a página do Instagram. Eu vi que uma galera curtiu o post da live, mas é importante que a galera siga aí para acompanhar as próximas. Aí vou querer também mais para frente aí marcar uma outra com o Lucas para a gente tratar de outros assuntos Bora também, lá. né? Conjuntura atual. Mas, enfim, né? A gente falou bastante então do federalismo e a legislação trabalhista na Constituição de 1891, né? A gente falou dos impactos aí da industrialização e da urbanização, né? Como isso pressionou, né? O parlamento a ter que legislar sobre o trabalho, né? De forma unificada, né? A partir do governo federal, né? A gente falou, né? No começo da live dos elementos ideológicos da Revolução de 30, né? Essa ideia de República Velha, República do Café com Leite, né? De consenso, né? Das elites, né? Como isso tem o outro lado disso também, né? Havia também outros projetos sendo discutidos na opinião pública, contestando também essa hegemonia das elites, né? E a gente falou também do liberalismo, falou né, como a herança escravista, né, ela ainda está nas entranhas da nossa sociedade, né? Como, né, a gente falou da PEC das domésticas, que é super recente, como só a partir da Constituição de 88 o trabalho rural foi regulamentado, né? O trabalhador rural foi considerado trabalhador, né? Enfim, queria agradecer aí o Lucas pela disponibilidade, agradecer o pessoal que acompanhou, participou aí. Lucas, se quiser fazer suas considerações finais aí, e aí a gente já vai se despedindo. Eu que agradeço, cara. O famoso basta do rugby da FEFELESH lá. Nossos Sim, bons tempos de bons faculdade, né? tempos. Bons tempos da Atlética, da FEFELESH, as ideias. Sim, E muita nostalgia, saudade. Nesses tempos, homens em tempos sombrios, de tiranias aí, é sempre bom a gente poder trocar, compartilhar, né?
nosso conhecimento, nossas ideias, nossas atenções. Exato, ainda mais a gente formado na universidade pública, né? Sem A dúvida. gente tem o compromisso de trazer os resultados das pesquisas, né? Mostrar para a sociedade o que tá sendo feito na academia, né? Sem dúvida. Apesar, né, recentemente, né, a gente está sofrendo esses ataques aí nas ciências, de modo geral, e sobretudo nas ciências humanas, né? O último ministro da Educação foi uma aberração, né? Acho que foi o pior Qual ministro da Educação. Né? Tem cinco ministros da Educação aí, né? Aquele lá que falou que aprendeu os vagabundos do STF, para não citar o nome. É melhor, não dá audiência, não. E foi o que mais atacou as ciências humanas, né? Sem Então, dúvida. é importante a gente mostrar à sociedade o trabalho, né, da ciência, da pesquisa em ciência política, né, e a importância, né, para entender o cenário político atual, né, da onde vêm os problemas que a gente está enfrentando hoje, né, como eles não surgiram do nada, né, e como aonde há dominação, há resistência. Acho que sem dúvida. Que é o que fica um pouco da sua pesquisa. Sem dúvida. E a oportunidade, né, principalmente, da gente falar sobre minha pesquisa, e eu nunca tive isso. E eu acho que o mais válido não é a gente falar, eu fiz mestrado na USP, eu tenho doutorado, pós-doc e tal, é a gente ter os outros para conversar, ter um ouvido, né, atento, principalmente nesse momento difícil, né? A gente ter leitores para o que a gente escreve, né? Eu entrei hoje, entrei lá no Teses USP, lá, Teses Dissertações, tem 471 visitas na minha dissertação e 568 downloads, por acaso. Isso é muito gratificante, né? A gente ter audiência. Inclusive, se você quiser deixar aí falar para o pessoal o nome dela, eu posso até escrever aqui, né? Se você puder falar para o pessoal buscar, só jogar no Google Teses USP, né? Teses USP. Ou meu nome, Gito Oliveira, Lucas Goulart, ou Coerção e Consenso. A questão social, o federalismo e o legislar sobre o trabalho na Primeira República. 1891-1926. Saiu um livro também, né? Saiu com outro título, eu só mudei o comecinho, mas por indicação da banca mesmo, né? Mas, enfim, eu pretendo fazer vou alterar pouca coisa, mas eu pretendo fazer uma segunda edição aí, que esse livro só está à venda na internet, não está em livraria, está o preço em euro também, está bem carinho. Aí complica, né? Pois é. Quando está batendo R$7, aí... Exatamente. Aí fica puxado, né? Exato. Mas eu pretendo fazer uma segunda edição mais ampliada, citar umas fontes recentes. Tem o livro da Cláudia Viscardi, que saiu logo, eu publiquei em 2015, em 2017 ela publicou, a professora titular da Federal de Juiz de Fora, ela publicou um livro sobre federalismo também, né? Então, a gente está mais ou menos atualizado aí no debate sobre o período da Primeira República e, enfim, essa questão da justiça social, da questão social e dos direitos sociais, acho que está bem presente aí, sobretudo depois da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, tudo que foi tratado. Inclusive, um aluno de Direito da Federal de Juiz de Fora ganhou um prêmio de melhor tese de doutorado na América Latina, parece. Eu esqueci o nome do prêmio. Ele aborda as intervenções da União nos estados durante a Primeira República. Ganhou um prêmio fodão aí da academia, depois, enfim, falando sobre né, no federalismo exacerbado, que era na Primeira República, né? Ele vai analisar, qualificar, né, quantificar e qualificar as intervenções quando a União interviu nos estados, a necessidade militarmente, colocar o exército nos estados durante a Primeira República. Né, questões jurídicas envolvidas nesse debate, né, também sobre o federalismo. Né? Sei que ele ganhou um prêmio
né, bem relevante aí na academia, sobre esse tema também. Legal. Depois, se você puder Eu vou se disponibilizar você isso. Vou dar uma... disponibilizar o seu... Vou colocar no Stories também o título da sua tese certinho, para o pessoal que tiver interesse em buscar, né, lá no Beleza. Teses USP, download gratuito. O livro, eu espero que você consiga publicar aí de novo e consiga estar nas livrarias aí para o pessoal ter acesso a essa produção aí. E, bom, acho que é isso. Então, muito obrigado. Vamos Eu que ficando por agradeço, aqui. Marco. E até a próxima. Aí vamos ver se a gente marca uma outra aí para falar desses assuntos aí de ciências humanas, filosofia Com e é certeza. isso. Grande abraço. Se Abração. cuida. Fica bem. Se cuida também, cuida Um dos seus abraço. aí. Fica bem, tá? Obrigado aí, pessoal, que participou. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Então, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Para fechar.